A história envolvendo o acidente de Leonardo ganhará um contorno completamente diferente após um vídeo de Nise ser mostrado para todos. Nesse vídeo, a Nise ela conta detalhadamente que a Odete Roitman ela perdeu o controle do carro e acabou provocando o acidente de Leonardo. Porém, a Nise deixa muito bem claro que a Odete Roitman não teve culpa, pois, ao que parece, alguém sabotou o carro e por isso a Odete Roitman perdeu o controle do veículo. Só que isso nada importa, porque depois disso a Odete forjou a morte de Leonardo, porque o Leonardo ficou com sequelas irreversíveis e para ela o Leonardo tinha morrido ali. Nise conta no vídeo que a Odete foi muito cruel. Nise também relata que ela ouviu dos funcionários que a pessoa que tinha sabotado o carro que Heleninha estava dirigindo foi o Marco Aurélio. E por que o Marco Aurélio fez isso? Porque a Heleninha ela tinha descoberto que o Marco Aurélio estava com um amante, e aí o Marco Aurélio queria se livrar de Heleninha, porque assim ele não sairia da família, ele continuaria na família, seria viúvo e não sairia como alguém que traiu a própria esposa, ou seja, ele sairia ainda de cabeça erguida, entende? Com a morte de Heleninha. Só que o que acontece é que as coisas tomou um rumo completamente diferente, porque quem pegou o carro para dirigir foi a Odete Roitman. E a Odete Roitman sentiu a estabilidade do carro, sentiu que o carro foi adulterado, mas o que mais impactou ela foi o Leonardo estar naquelas condições. Bom, muito estranho essa teoria, porque a Odete Roitman poderia muito bem ter investigado e descoberto que foi o Marco Aurélio. Bom, enfim, já existe outra teoria também, que se fala que a Odete Roitman tinha sabotado o carro de Marco Aurélio porque queria matar o Marco Aurélio, e aí a Heleninha pegou o carro de Marco Aurélio e aí provocou o acidente de Leonardo, e Leonardo ficou com sequelas, e aí a Odete Roitman foi e forjou a morte de Leonardo. Enfim, mas o intuito de Odete seria matar o Marco Aurélio, mas quem pegou o carro de Marco Aurélio foi a Heleninha, e a Heleninha provocou o acidente de Leonardo. Enfim, e a Odete forjou a morte de Leonardo. E aí, daí em diante, todo mundo já sabe o que aconteceu, né? Mas vamos aos fatos, ao que realmente aconteceu na primeira versão. Bom, Heleninha, ela estava desconfiada que o Marco Aurélio estava te traindo. E aí ela bebeu muito, pegou o carro em alta velocidade e foi atrás de Marco Aurélio, né? A Celina ficou assustada, ficou em pânico. O Leonardo foi junto com ela em alta velocidade. E quando a Heleninha chega lá, a Heleninha acaba vendo realmente o Marco Aurélio com uma mulher. A Heleninha fica em pânico. Bom, o contexto onde a Odete entra no carro com a Heleninha e junto com o Leonardo, eu ainda não sei, mas ao que parece é que o Leonardo flagrou a Odete Roitman na cama com um amigo seu e ia contar pro seu pai. É um negócio meio que assim, sabe? O Leonardo também estava muito furioso. Bom, acontece o acidente. A Odete Roitman tira o Leonardo do carro. A Heleninha começa a gritar que matou o irmão. A Nise começa a prestar os primeiros socorros em Leonardo.
e a situação começa a ficar bem tensa, né? E ao mesmo tempo, no mesmo dia, o marido de Nise morre, e aí Odete Roitman coloca o marido de Nise no túmulo de Leonardo, enfim. E Heleninha acreditou que matou o irmão porque a Heleninha estava muito bêbada e viu o irmão no chão caído. E aí ela começou a gritar: eu matei meu irmão, eu matei meu irmão. Enfim, né? Aí daí a gente já sabe, né? Tem muitas teorias em torno dessa história. Agora basta saber se a autora vai manter a mesma versão ou se ela vai modificar alguma coisa, se haverá algum tipo de modificação ou tal, ou se a história vai se permanecer a mesma. Eu acho muito difícil a autora mudar essa narrativa. Eu acho que ela deve tornar a Odete Roitman realmente a responsável por ter provocado o acidente de Leonardo. Eu acho que ela deixará isso bem claro. Agora, uma coisa que me chama muita atenção é que há um ponto sem nó aí. Quer dizer, há um ponto com nó que precisa ser desatado. E eu espero que, sinceramente, nesse vídeo que Nise gravou, ela consiga desatar esse nó. Antes de morrer, ela gravou um vídeo, né? Inclusive, eu citei isso em um vídeo anterior. Falei o que Nise falou no vídeo. Se vocês estiverem dispostos, vocês dão uma olhada, tá bom? Mas eu espero que nesse vídeo que Nise gravou antes de morrer, que ela tenha acesso, porque ela conseguiu pegar o celular de Ana Clara e desbloquear, enfim. Eu espero que ela conte que também foi a Odete Roitman responsável por ter colocado fogo na casa quando o Thiago era pequeno, porque há duas culpas muito grandes que a Heleninha carrega. Uma por ter matado o irmão, coisa que não aconteceu, e outra porque ela colocou fogo na casa quando o Thiago ainda era muito pequeno, coisa que não aconteceu. Foi a Odete Roitman fumando cigarro, acabou deixando o cigarro pegar na cortina e acabou pegando fogo. Enfim, isso tem que ser revelado por Nise, porque não existe outra pessoa que possa fazer essa revelação. Se não for revelado por Nise, é porque realmente foi a Heleninha que fez isso. Pelo menos é o que vai ficar aparecendo nessa segunda versão de Vale Tudo, né? Porque na primeira versão essa história foi revelada através justamente da empregada de Odete Roitman. Depois que a Raquel foi atrás dela para desmascarar a Odete, porque estava cansada de ser perseguida por Odete. Enfim, e aí a empregada contou o que a Odete fez, enfim. Aí veio daí essa história. Então eu acho que o único gancho que existe para desmascarar a Odete nesse quesito sobre o incêndio da casa com o Thiago dentro é agora, é nesse momento. Se amanhã isso não acontecer, é porque a autora vai deixar como realmente foi a Heleninha como a responsável por ter incendiado a casa. Deixa o like, se inscreva no canal, ative a notificação. Tchau, tchau, até um próximo vídeo.